uma aula aí, de terceira aula que a gente vai adentrar em Êxodo, né? Agradecer pela divulgação que os irmãos têm feito dos estudos. Assim, é uma felicidade muito grande a gente ver que desde a introdução até a aula passada a gente tem tido uma média de mais de 100 visualizações nos estudos de Êxodo, né? Então a gente tem feito esse trabalho para honra e glória, para a nossa edificação, mas também para aqueles irmãos que não podem estar conosco, né? Alguns irmãos até repassam os estudos, anotam com cuidado, né? Faz assim, as suas anotações pessoais para aprofundar mais o entendimento. Então, agradecer aos irmãos que têm feito essa divulgação, né? Agradecer àqueles que têm visto pelo YouTube, que têm acompanhado, não podendo estar nesse horário dos estudos, e agradecer a Deus, a cada um dos irmãos que tem se disponibilizado, e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Passar a palavra para o irmão Valdivino, para ele poder nos conduzir em oração agora, tá bom? Com você, irmão Valdivino. Vamos orar, então? Então, vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças e conversar com Deus. Santo Deus, Pai poderoso, obrigado, Senhor, nesse instante, entrando em oração, Pai, pedindo ao Senhor, por todos que estão aqui presentes, e pelo professor que vai dar aula hoje, que é o nosso irmão, o Sérgio, Pai, que Deus abençoe ele, que Deus ponha a palavra na boca dele para que ele, o que falar, Pai, seja somente corretamente a escrita do Senhor, porque tudo é feito para o seu amor, o seu reino, a sua bênção, Pai, que o Senhor tem dado para todos nós. Pedimos, Pai, por os que não vierem, pelos que estão na tela, Deus abençoe a todos. E aí, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos, Pai, e agradecemos nesse instante. Amém. 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 Estão vendo? Estão vendo? Está vendo, Alexandre? Sim, senhor, sim, senhor. Então, tá. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo. Antes de falar sobre o capítulo 3 de Êxodo, eu quero dizer, Alessandro, em nome da toda a escola da Bíblia, deixa a Bíblia falar de Manaus, que eu me sinto muito honrado de estar aqui e dar essa lição. Não esperava. Né? Para mim foi uma felicidade muito grande, porque é uma confiança que sei que essa decisão não é tomada só por um irmão aí, é tomada por todos os professores que tem aí em Manaus, junto, né, para que a gente possa vir a dar aula. Então, eu agradeço, primeiro agradeço a Deus e aos irmãos que depois depositaram essa confiança em mim. Dei o máximo de mim, né, para fazer, desde que me veio o convite. Fiz até hoje o que tinha que tirar, o que tinha que botar, fiz até hoje para que tudo que a gente tem que fazer é para a honra e glória do nosso Deus. E é o que eu resolvi fazer aqui. Me dedicar ao máximo e pode ter certeza que eu dei o máximo de mim para que também vocês possam compreender melhor. E não tenham nenhuma questão, não saiam com dúvida. Perguntem para mim se eu não souber. Nós temos vários professores aqui de Manaus que vão saber responder a cada um dos irmãos. Tá bom? Então, deixando os agradecimentos de lado, vamos para o Êxodo capítulo 3. Então, começamos o Êxodo capítulo 3 aqui. Quero mostrar aqui, irmãos, ó, sobre o Egito aqui, é a Bíblia. O Egito é a Bíblia. Segundo o livro de Gênesis, o Egito foi povoado pelos descendentes de Cã. Gênesis 10, 6. E Mizraim é a palavra hebraica para o Egito. Abraão passou algum tempo no Egito. Gênesis 12, 10 a 20. Jacó também, do Gênesis 46 a 1 a Gênesis 47, 12. E José foi governante do Egito. 41 a 47. 41 a 47. O faraó da época de José foi Maiabre Shesh, primeiro.
Sua existência histórica foi arqueologicamente comprovada através do achado de centenas de selos e objetos de metal contendo o seu nome em Canaã. A nação dos israelitas passou 400 anos escravo dos egípcios. Moisés era hebreu, nasceu no Egito, foi criado pela filha de Faraó. E teve uma vida de príncipe. Ele tinha uma biblioteca de 6.000 livros. Então, Moisés era um homem culto, não era qualquer pessoa. E Deus preparou ele para tirar o seu povo do Egito. Também foi lá que provavelmente Jeremias, por volta de 580 a.C., morreu. E Jesus também foi para lá, para o Egito, fugindo, né, por ordem de Deus, quando Herodes tentou matar as crianças de 2 anos para baixo. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, foi produzida no Egito, mais especificamente em Alexandria, em meados do século III, antes de Cristo. Desde o cativeiro até a época de Cristo, havia uma população judaica bem considerável no Egito. E, por fim, o Egito veio a ser um importante centro do cristianismo nos primeiros séculos. Irmão, aqui algo que a gente tem que esclarecer bem. Por que essa tradução grega, Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, foi traduzida para o grego? Ela foi traduzida para o grego porque no Egito não tinham os irmãos, os judeus, que não falavam, que não estavam falando a língua materna, ou seja, a língua judia. Então, eles tiveram que passar para o grego, porque na época eles entendiam grego, eles falavam grego, para saber qual era a vontade de Deus, qual era a lei de Moisés que tinha que se fazer. Correto? Então, o estudo bíblico de Êxodo 3, Êxodo 3 é o capítulo da Bíblia que registra a convocação de Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. O estudo bíblico de Êxodo 3 mostra como Deus se revelou a Moisés no Horebe, no meio de uma sarça ardente. Por isso, o Êxodo 3 é um capítulo essencial para a compreensão do restante da Escritura, pois não apenas introduz o início dos acontecimentos que culminaram na saída dos israelitas do Egito, mas também explica que todas as coisas estavam sendo governadas por Deus. Nesse sentido, o Êxodo 3 prova que Moisés, de fato, foi a pessoa que o próprio Deus escolheu para liberar o êxodo, saída ou partida, e ser o grande legislador. Então, irmão, eu quero pedir para vocês, eu costumo fazer isso, cada um tem sua forma. Vocês vivam esse momento do êxodo. Quando nós estivermos estudando o capítulo 3, cada um de nós venha a ser de Moisés. Tá? Então, para a gente poder entrar e sentir como foi todo esse trabalho, o trabalho de Deus, o que o Moisés falou com Deus, aí nós vamos poder entender melhor. Tá? O esboço de Êxodo 3, nós vamos organizar o seguinte história. Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Êxodo 3, 1 a 6. Deus conhece a aflição do seu povo. Êxodo 3, 7 a 10. Terceiro ponto, auto-revelação de Deus. Êxodo 3, 11 a 15. E quarto, a missão a ser executada. Êxodo 3, 12 a 22. Depois que Moisés, introdução agora, depois de Moisés ter passado a vida meditando sobre o sofrimento de seu povo, sobre as antigas promessas de Deus, aos 80 anos de idade, Deus chama ele para libertar seu povo. Moisés, entretanto, já não era o mesmo homem vigoroso que aos 40 anos, quando mais jovem. Relutava e apresentou várias desculpas. Apesar de árida, aquela região mantinha algum tipo de pastagem que servia para o sustento dos rebanhos dos povos nômades.
Aqui nós vamos encontrar duas peculiaridades. Quando Moisés é chamado, ele deixa de cuidar rebanhos e tornar-se pastor do povo de Deus. E aí eu lanço uma pergunta. Quem foi a outra pessoa que fez, aconteceu a mesma coisa? Pode responder. Jacó? Não. Davi. Davi no livro de 2 Samuel. Aqui, ó, né? Antes de nós entrarmos no capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ler Êxodo capítulo 2, 23 a 25, que diz o seguinte: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Versículo 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Vamos entrar agora. Capítulo 1. Primeira parte aqui, Deus fala com Moisés no meio das forças ardentes. Moisés pastorava o rebanho de seu sogro Jetro, que ele, sacerdote midian, Jetro ou Reuel, né? Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, em Monte de Deus. Eu quero mostrar para vocês a distância que Moisés percorreu. Só que vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Enxerga o meu mouse? Tá. Só nós não sabemos da onde Moisés saiu de Midian. Mas olha o que ele percorreu. Ele deve ter percorrido, pelas informações que eu busquei, de 20 a 30 quilômetros. No mínimo 20 quilômetros. E no máximo 30 quilômetros. Tá? Então, agora eu vou fazer a parte do comentário. O texto bíblico diz que Moisés chegou ao monte de Deus, a Horebe. Essa designação, obviamente, antecipava o fato de que aquele monte seria o local onde Deus haveria de se manifestar de forma especial, como um santuário, na história que estava por vir. Aquele era o Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe, na Bíblia. Algum irmão quer fazer algum comentário do versículo 1 aqui? Dessa parte aqui? Não? Então, vamos fazer assim, quando algum irmão quiser fazer comentário, Alessandro, ele levanta a mão também, para perguntar ou para fazer... Ah, tá bom? Pode deixar, eu estou acompanhando aqui, irmão Sérgio. Obrigado. 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida. A Bíblia diz que, naquele momento, o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés percebeu que a sarça ardia em chamas, mas não se consumia. O que aconteceu naquele monte foi uma teofania. Ali está como se escreve teofania em grego, que significa a aparência de uma divindade, ou seja, é uma manifestação visível de Deus. Em algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento, o anjo do Senhor é o próprio Senhor, se manifestando a alguém de modo visível e especial. Inclusive, a sarça que ardia, mas não se consumia, era um testemunho da autossuficiência de Deus, infinito de Deus. Naquela sarça, o Deus que é transcendente se revelou de uma forma pessoal no meio do fogo, para falar com Moisés. Inclusive, o fogo muitas vezes é usado no texto bíblico como símbolo da presença de Deus. Eu gostaria que algumas irmãs aí lessem, cada uma lesse Êxodo 13, 21, desculpe a interferência no irmão que vai dar suas aulas, Êxodo 19, 18 e 2 Crônicas 7, 1 a 3. As irmãs gostariam de ler para nós?
13:21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Olha a maravilha, né? Olha, Deus numa coluna, uma nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Outra irmã que lê o Êxodo 19:18. Eu leio aqui, 19 e 18, né? Uhum. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Olha. Sim. E, por último, 2 Crônicas 7:1-3. Segundo Crônicas. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e o adoraram, e o louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado. Então, vemos que Deus, nessas partes, pegamos como exemplo, né? Eu achei melhor fazer a leitura, porque todas as pessoas aí vão gravar melhor, ver que Deus vai se manifestar. E também tem a outra parte que, né? O próprio Moisés vai pedir para ver Deus depois, e Deus vai... Mas aí já é outra parte. Né? O que é impressionante, pensou Moisés, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire a sandália do seu pé, porque o lugar em que você está é a terra santa. A sarça ardente, ela chamou a atenção de Moisés, e ele resolveu se aproximar. Então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés pelo seu nome. Ele avisou que ele deveria tirar a sandália dos pés, porque aquele lugar era uma terra santa. Isso não quer dizer, irmão, que aquela terra do Monte Sinai tinha algo de especial em si mesma, ou que era um lugar místico ou coisa parecida. Não. A terra havia sido feita santa porque a própria manifestação da presença de Deus ali santificou aquele local. Por isso que ela se tornou santa ali. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Em seguida, Deus se apresentou a Moisés, dizendo, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Isaac e Deus de Jacó. Com isso, Deus estava mostrando que não havia se esquecido da sua aliança com Abraão e sua descendência. Moisés, então, escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Nesse ponto, o Êxodo 13 já antecipa a questão amplamente desenvolvida no livro do Êxodo, de que ninguém pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. Nem nós, irmãos, nem nós, quando nos aproximarmos de Deus, nós temos que nos aproximar com reverência, com temor, né? Esse que nós devemos fazer. Nós temos muitas vezes que pegar esse versículo, esses estudos que nós estamos tendo, e nós temos que trazer para o nosso dia, para a nossa vivência, para a gente poder entender, entrar dentro da história, para poder ver quem sou eu ali. O que eu faria? Eu fui um rebelde? Eu não fui? Eu fui um que ajuda? Não fui. E que depois, olha aqui, ó,
não podemos esquecer que mais tarde, como enviado de Deus, Moisés vai pedir para ver sua glória. Alguém quer ler Êxodo 33, 18? 33, 18? Quer ler, Alessandro? Quer ler alguém? Qualquer pessoa. Posso ler, irmão Sérgio? Por favor. 18? 18? É 33 o capítulo, versículo 18. Tá. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Esse? 33, 18? É só isso aí. Porque quando Moisés pede para ver, ele pede, mas meu Deus, acho que mais um versículo lá na frente, Deus manda ele ficar atrás da rocha, porque senão ele seria morto. Seria morto. Tá? Então, a gente tem que ver isso tudo. Então, segundo ponto agora, Deus conhece a aflição do seu povo, 3, 7 a 10. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci, olha só, olha o verbo, desci, Deus está dizendo, eu desci, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde há leite e mel com fartura. Terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos filisteus, dos heveus e dos jebuseus. Depois disso, o Senhor falou a Moisés que havia visto toda aquela aflição de povo no Egito. Ele havia ouvido o clamor dos israelitas e estava atento ao sofrimento deles. Então, havia chegado o momento de Deus livrar o seu povo escolhido da mão dos egípcios e fazê-lo subir da terra prometida, uma terra produtiva e farta, uma terra que emana leite e mel. Era uma referência tradicional na história da região montanhosa do Canaã, que seu estado pastoril inicial. Porém, Deus deixou uma coisa bem clara para eles, tá? Que ela não era uma terra deserta, ao contrário, era uma terra ocupada por vários povos. Os cananeus, heteus, amorreus, fariseus, judeus e jebuseus. Aqui não podemos esquecer que aquele povo de Israel era apenas um povo escravizado. Estava numa terra extrema, e também, como os israelitas seriam capazes de invadir e conquistar a terra desses povos fortemente estabelecidos. Essa questão ela desaparece diante do fato que o próprio Deus havia descido para livrar o seu povo e conduzi-lo à terra de sua promessa. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Então, disse Deus a Moisés, haveria de enviá-lo a Faraó para que ele pudesse tirar o filho de Israel do Egito. Pois Deus tinha ouvido o clamor de Israel. É interessante notar a particularidade com que Deus disse a Moisés, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aquela luta não era de Moisés, e sim do próprio Deus. Moisés era apenas um instrumento por Deus, guiado pelo verdadeiro libertador que era Deus. O faraó do Êxodo foi possivelmente Amenhotep II, em 1453, a.C. Isso é o que a maioria dos estudiosos dizem. Mas aqui eu gostaria, alguns irmãos vão dizer que é Ramsés e outros dizem que é Tutmés. Então eu quero fazer uma leitura aqui, primeiro sobre Amenhotep II. Muitos estudiosos consideram ter sido ele o faraó do Êxodo, manteve o império fundado por Tutmés III. E é interessante que não há conhecimento de que ele tenha realizado campanhas militares na parte posterior de seu reinado.
Seria por causa da perda de seus carros e tropas no Mar Vermelho? Vou ler sobre Tutmés agora, terceiro. 1504 a.C. A rainha Hatshepsut, sua meia-irmã, foi regente durante os primeiros anos do seu reinado. E, embora ele a desprezasse, ela o dominava. Tutmés começou a reinar sozinho em 1482 a.C. Nesse ano, realizou a primeira de suas 17 campanhas contra o Levante, região leste do mar Mediterrâneo, entre a Grécia e o Egito, e assumiu o controle da área. Reinou sozinho 30 anos. Após a morte de Hatshepsut, foi o maior conquistador da história do Egito. Subjugou a Etiópia, governou as terras até o Eufrates, criando assim um império em 17 ocasiões, fez incursões contra a Palestina e a Síria. Acumulou enorme riqueza, ocupou-se de vastos empreendimentos de construção e registrou em detalhe nos muros e nos monumentos as suas realizações. Pensas que ele pode ter sido um dos opressores de Israel. Nesse caso, a famosa rainha Hatshepsut pode ter sido a filha de Faraó que resgatou Moisés das águas e o criou. Agora, sobre Ramsés II, 1304 a.C. Depois de vários governantes de categoria menor, Ramsés II foi um dos faraós mais grandiosos, embora fosse inferior a Tutmés III e a Amenhotep III. Governou durante 67 anos e foi um grande construtor que fazia muito autopromoção e, às vezes, com plágio. Em alguns casos, reivindicou para si o crédito das realizações de seus antecessores. Restabeleceu o império desde a Etiópia até o Eufrates e fez repetidas incursões na Palestina, tomando despojos. Completou o grande vestíbulo de Karnak e outras obras grandiosas, dentre as quais fortificações, canais e templos construídos por escravos, capturados na guerra ou prisioneiros do sul distante, lado a lado com a classe operária nacional, labutando em turmas nas pedreiras e nos campos de tijolos, ou arrastando enormes blocos de pedra sobre a terra mole. Alguns estudiosos consideram o faraó do Êxodo também, o chamado Êxodo da data avançada. Então, quis deixar assim, para ficar mais completo. Tá? Terceiro ponto, autorrevelação de Deus, Êxodo 13, 11 a 15. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste nome. A princípio, Moisés se sentiu incapaz de participar da tarefa para a qual estava sendo chamado. Por isso, ele disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas tudo isso não era sobre Moisés, mas sobre Deus. A importância não estava sobre a pessoa de Moisés, mas sobre a pessoa daquele quem estava chamando Moisés e enviando. De fato, Moisés em si mesmo não era capaz de fazer nada daquilo. Ele era simplesmente um homem idoso, com 81 de idade, que havia passado os últimos 40 anos em Midian após ter fugido do Egito. Porém, o que realmente contava era que Deus contaria com ele, estaria com ele. Inclusive, Deus lhe garantiu que após os israelitas saírem do Egito, Moisés voltaria novamente àquela mesma montanha com eles para servir a Deus em adoração. Moisés perguntou: e quando eu chegar diante dos israelitas? Ele disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntaram: qual é o nome dele? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou.
nem enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Na sequência, Moisés antecipou a pergunta do israelita, né? Seria feita. Ele sabia que quando chegasse ao Egito, dizendo aos israelitas ter sido enviado pelo Deus seus pais, os filhos de Israel, então desejariam saber qual era o nome de Deus, pois esse momento Deus não tinha, até esse momento Deus não tinha se identificado com Moisés. Na antiguidade, o nome de alguém tinha um significado muito mais profundo do que em nossa cultura hoje. Naquele tempo, um nome não apenas designava uma pessoa, mas era uma expressão de seu caráter e personalidade. Então, saber o nome pessoal de Deus significava conhecer o próprio Deus. Por isso, a resposta que Moisés escutou do Senhor era o seu caráter inalcançável. Eu sou o que sou, ou eu sou. Me enviou a vós outros. Era o nome que Deus queria que os israelitas conhecessem e o adorassem como um Deus confiável e fiel, desejoso da plena confiança do seu povo. O Senhor, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. No original hebraico, no original hebraico, o nome pessoal de Deus aparece como Javé. É provável que esse nome venha do verbo hebraico para ser, e no sentido de ele é, ou então ele será. Sem dúvida, esse nome expressa a eternidade e a soberania de Deus, ao existente que só pode ser definido por ele mesmo. Ao homem, é impossível determiná-lo, mas graciosamente Deus haveria de se auto-revelar através de seus atos redentores, de modo a ser lembrado de geração em geração. Quando nós falamos de Deus, nós dizemos: Deus é poderoso, Ele é poderoso. Né? Por isso que tem que dizer, Deus falar dele, ele tem que dizer: eu sou poderoso. Ele não pode usar. Ele tem que usar o verbo eu sou. Tá? Então, a quarta missão é ser executada. Deus falou para Moisés: vá, reúna as autoridades de Israel e diga: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês. Eu vi que ele tem sido feito no Egito. Prometi tirá-lo da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, onde há leite e mel em fartura. Portanto, sempre quando nós lembramos, falamos de Moisés, a nossa lembrança é sempre Moisés e Arão na frente do faraó. E não, Moisés e Arão vão com as autoridades de cada família. Era muito importante eles irem juntos. Né? Aqui eu botei essas gravuras mostrando que a terra que eles iam entrar, ali tinha homens de guerra, ali tinha pessoas idólatras. Tá? Era terra de pessoas idólatras. Mas aquela terra era uma terra de fartura. Por fim, Moisés recebeu do Senhor a ordem para juntar os anciãos de Israel e explicar a eles que o Senhor haveria de tirar os filhos de Israel do Egito para levá-los à terra prometida. Esses anciãos, que eram os líderes das famílias que representavam Israel, haveriam de ouvir Moisés. A promessa de Deus é que levaria eles para uma terra com fartura, onde tinha de tudo. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá
com elas ao rei do Egito, e ele dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não o deixará sair, a não ser com uma poderosa mão forte. Por isso, estenderei minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio dele. Depois disso, ele os deixará sair. Depois, eles deveriam apresentar diante do rei do Egito e lhe informar que Javé, o Deus dos hebreus, havia lhes encontrado. Então, eles tinham de pedir que o faraó os deixasse partir para o deserto durante uma caminhada de 3 dias. É um período de tempo para que eles ali pudessem ficar ao Senhor. Não é necessariamente 3 dias literais. Mas Deus avisou de antemão a Moisés que o faraó não haveria de libertar os filhos de Israel. Por isso, ele os tiraria dali por mão forte. Isso significava que Deus haveria de estender sua poderosa mão para ferir o Egito, através de grandes prodígios. Somente depois disso é que o faraó deixaria o povo de Israel partir. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos as israelitas pedirão à sua vizinha e às mulheres que estiverem hospedando em sua casa objetos de prata, de ouro, de roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês desposarão os egípcios. Deus ainda garantiu a Moisés que os filhos de Israel não sairiam do Egito de mãos vazias, depois de tantos anos de servidão. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ele disse o seguinte: quando vocês saírem, não sairão de mão vazia, depois de Israel ter trabalhado 400 anos para os estrangeiros. Está escrito lá em Gênesis 15, 13 e 14 isso. Ai, não. Imagine o tempo que fez de lá até aqui. Imagine. Esta também seria uma forma que os israelitas deveriam presentear todo escravo alforriado e não deixar sair de mão vazia. Isso está lá em Deuteronômio 15, 12 a 15. Quer ler para nós, Alessandro? Alguém quer ler? Deuteronômio 15. 12 a 15. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos se vestirá, mas no sétimo o despedirás forro, e quando de ti te despedires forro, não te deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor, teu Deus, te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, de que o Senhor, teu Deus, te remiu pelo que hoje isso te ordeno. Até o 15, irmão. Até o 15 só. 20. É. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. Não perecerá aos teus olhos duro o despedi-lo forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho, consagrarás ao Senhor teu Deus como primogênito do teu gado. Não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-lo-ás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Obrigado.
Resumo de Êxodo 3. O Senhor aparece a Moisés na sarça ardente. Moisés é chamado para livrar todo Israel da servidão. O Senhor se identifica como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e como o grande Deus eu sou. Ele promete ferir o Egito, tirar seu povo de lá com grande riqueza. E assim acontece. Eu tenho mais só um para mostrar que eu tirei da NVI, né? O livro, versículos. O livro, tudo tirado da Bíblia na versão internacional. Aqui, irmão, os descendentes de Noé. Os descendentes de Jafé foram para o norte e estabeleceram nas regiões ao redor do Mar Negro e Cáspio e passaram a ser os antepassados das raças caucasianas da Europa e a Ásia. Os descendentes de Cã rumaram para o sul. Os nomes citados parecem dizer respeito à Arábia Meridional e Central, ao Egito, ao litoral oriental do Mediterrâneo e à costa leste da África. Canaã, filho de Cã, e seus descendentes se estabeleceram no país que levou seu nome e, posteriormente, veio a ser a própria pátria dos judeus. E os cananeus, que descendem de Cã, vieram a se tornar os adversários de Israel. Os descendentes de Sem, os semitas, incluem judeus, assírios, sírios e elamitas, do norte do Vale do Eufrates e em suas fronteiras. Abraão, Davi e Jesus Cristo descendem de Sem. Obrigado e fiquem à vontade. Perguntas, comentários dos irmãos? Eu vou comentar. Eu não comentei durante a aula dele, porque como teve aquele probleminha técnico, né? Aí eu deixei o irmão seguir direto para poder ele concluir toda a aula dele. Porque se a gente ficasse assim comentando, a gente ia acabar diminuindo o tempo dele. Aí, então, eu vou fazer um comentário, né? Alguns. Alguns. A gente vê aí o impacto na vida do homem, né? Deus, ele faz o chamado a Moisés. Ele vai no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, e ele se depara com uma chama, né? E um arbusto lá que não se consumia com o fogo, né? Então, aquilo ali chamou a atenção dele. Aí ele foi em direção àquela imagem que ele estava vendo. Aí é quando Deus se revela a ele. Se revela no sentido de palavras, né? Porque Moisés não vê a face do Senhor e se esconde, né? Então, a gente vê o impacto da presença de Deus a um dos personagens da Bíblia, Moisés. Assim como Deus tem feito com outros personagens da Bíblia, eu acho que esse daí é um dos mais impactantes, mais fortes, onde Deus esteve bem próximo, né? Assim, face a face com um ser humano, no caso, com Moisés. E é uma das imagens mais fortes que a gente tem na Bíblia, e Moisés se torna uma das maiores figuras, né, do Velho Testamento, da Antiga Aliança, né, assim como Abraão, né. Então, aí a gente está vendo aqui a história de um grande homem que saiu da sua terra, teve toda uma formação acadêmica, né, um homem muito bem instruído, ficou muitos anos longe do Egito, e Deus foi lá e pegou este homem que preparou lá dentro do Egito para retornar e retirar o povo de lá, o povo escravo de Israel. E ele se apresenta para Moisés, né? Ele se apresenta. Ele diz que ele é Deus de Abraão, ele é Deus do pai de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac. Então, ele explica quem ele é para Moisés. Então, aí já vê um grande impacto, que não era uma voz qualquer, era a voz de Deus. Era Deus falando diretamente com ele, explicando quem ele é. E Deus falando para ele que ouviu o clamor do seu povo, anos e anos ali dentro do Egito escravizado. Agora, tem uma observação importante. Esse capítulo 3, ele já entrega o plano para Moisés. Nesse capítulo 3, ele está explicando o plano. Olha, você vai lá, você vai libertar
ele vai impor dificuldade, né? Mas aí você vai que eu vou estar com você. Aí Deus vai mostrar todo o seu poder, entendeu? Então Deus já está explicando a Moisés o que vai acontecer no restante do livro de Êxodo, entendeu? Deus ele já tem um plano traçado, né? Assim como ele fez com Abraão, fez com Isaac, fez com Jacó, explicando com muita antecedência tudo que iria acontecer, ele faz novamente. Como bem colocou lá no slide lá do irmão Serjão, tem lá Deus explicando para os antepassados de Moisés que eles não, por exemplo, que eles não saíam de mãos vazias do Egito. Já era algo muito antigo mesmo. E Deus novamente fala para Moisés que eles não iam sair de mãos vazias. Estava tudo dentro do plano dele. Eles sairiam nas condições de poder migrar pelo deserto e conquistar a terra prometida. Então, Deus está conduzindo a vida de Moisés. Se apresenta a Moisés e explica seu plano e mais, ele vai estar junto, conduzindo para que haja como posso dizer assim, que haja corretamente, né, a construção de tudo que Deus ampliou. E como bem disse o Serjão, ele seria um caso, o instrumento. Assim como eu e você, nós somos instrumentos de Deus. Deus ele falou, mas não entendi que eu estava ouvindo. Através das nossas vidas. Nós já fomos chamados. Essa ação de Moisés aí, a gente já passou por esse chamado, a gente já foi chamado para cumprir a vontade do Senhor. E o Senhor vai estar conosco nas nossas dificuldades, é Deus que vai estar conduzindo as nossas vidas. É isso que ele está mostrando aqui para Moisés, e é isso que ele mostra hoje na palavra do Senhor para a gente. Obrigado, Davi. Um ponto também, 2 pontos que a gente pode observar dentro desse contexto também, é que Deus, como o Davi colocou, o irmão Serjão abordou bem, no capítulo 3 a gente percebe que Deus é sensível àquilo que o povo dele passa, né? Ouviu o clamor, né? Então ele sabe, ele viu a forma, né, como o povo dele estava sofrendo, sendo escravizado, sendo tratado. E aí, trazendo para o nosso contexto, Deus ele não está alheio aos nossos problemas. Deus não está alheio às nossas aflições, às nossas enfermidades, né? As questões econômicas que podemos passar, as questões de saúde que podemos passar. Deus ele é sensível a isso. E aí, trazendo para o contexto, a gente pode perceber o que ele diz para nós por meio de Moisés, do Êxodo, ou aquilo que a gente aprende dentro do Novo Testamento, né? Pegando aquilo que ele trabalha lá em Apocalipse, que ele sabe. E o que ele quer que a gente seja? Fiel, que a gente seja obediente, que a gente permaneça no ensino, que a gente se mantenha na vontade. O que ele queria de Abraão, de Isaac, de Jacó? O que ele queria de Moisés? Que eles permanecessem no plano, ou seja, na vontade dele. A mesma coisa eu e você. As situações são difíceis? Sim, são. E enquanto a gente estiver vivendo nessa realidade, elas continuarão sendo. Porém, eu e você, diferente de Moisés, aí vem o segundo ponto, diferente de Moisés, que Deus apareceu por meio da sarça. Eu e você, que já obedecemos o Evangelho, que temos seguido a palavra do Senhor, Deus ele não aparece na sarça para mim e para você, mas Deus habita dentro de mim e de você através do Espírito Santo. Então, eu e você hoje temos a presença de Deus. Como o irmão bem colocou, né, aquele termo da teofania, a manifestação de Deus por meio da sarça, Deus hoje, ele se manifesta através de mim e de você por meio da prática da sua palavra, através de quem? Da presença do Espírito Santo. Então, olha só o privilégio que eu e você temos. Moisés não teve esse privilégio. Então, precisamos usar isso, né, na propagação do Evangelho, na continuidade, né, da comunhão, do nosso fortalecimento, para que eu e você possamos honrar, como o Davi bem colocou, o irmão Serjão trouxe, no capítulo 3, a vocação, ou seja, o chamado do Senhor para as nossas vidas. Irmão Paulo César. Obrigado, Serjão, foi excelente aula, viu? Muito bom. Eu achei interessante o versículo 2, né, a hora que fala o anjo do Senhor, mas aí o irmão Alessandro já falou com relação à teofania, que no caso, ele estava dando a explicação, estava um pouco baixo aqui para mim, porque logo no versículo 4,
Aqui no 2 fala que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. E no 4 diz que no meio da sarça Deus o chamou, né? Então, assim, só uma explicação, esse anjo do Senhor aqui. Queria só ter um entendimento desse anjo do Senhor, no versículo 2. Entendeu, Alessandro? O anjo do Senhor, Paulo, muitas vezes é o próprio Senhor. Né? O anjo do Senhor, muitas vezes, é o próprio Senhor, né? Se manifestando. Tá? Parece... Eu não lembro qual capítulo que está lá em Gênesis, quando fala que apareceu para Abraão. Ali fala do anjo também, né? Você lembra? Não lembro qual capítulo que está, Alessandro? Quem pode ajudar aí? Não é aquele que eram os anjos que estavam indo para Sodoma? Não. Que estava, na verdade, que quando comunica a Abraão que Sara ia... Ele estava na tenda. É no capítulo 18, e é duas mensagens, né? É a mensagem da gravidez de Sara e também a destruição de Sodoma, né? Que Abraão faz aquele apelo, né? No caso, para Deus, né? Então, é um exemplo clássico desse que o irmão Sérgio comentou. Quando se fala o anjo do Senhor, né? A ideia de mensageiro, né? Que a própria palavra angelos, né? Significa mensageiro, né? Anunciador. Entendi. Ele colocou aí, só que ficou um pouco baixo para mim aqui, por isso que eu quis voltar nesse ponto aqui, né? Porque aqui a impressão que dá é que depois tem o anjo e depois aparece Deus também, né? Então, por isso que eu questionei. Paulo, tu tem como apontar umas passagens que eu vou te passar aí? Tem como apontar? Pode falar aí que eu pego aqui. Atos, capítulo 7, versículo 53. Depois tu lê Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Junto com Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Vai ser o mesmo procedimento de Deus passando os mandamentos através dos anjos. Só repassa, Giovanni, só repassa, por favor. Atos 7, capítulo 50, versículo 53. Gálatas 3, versículo 19. Êxodo 3, 2. Depois nós vamos ver lá adiante, vai ser o mesmo procedimento, Deus passando os mandamentos através de anjo ali, há uma semelhança que tu está falando. Uhum. E aí um ponto dentro disso aí, né, Giovanni, Paulo, o irmão Sajão, que a gente vê, por exemplo, o anjo é o mensageiro, a mensagem não é do anjo, a mensagem é aquele que encaminhou o mensageiro. Em outras palavras, o mensageiro está falando da parte de quem? Daquele que trouxe a mensagem, ou seja, sendo Deus ou sendo anjo, a mensagem de quem é? É do Senhor. Então, é um ponto que a gente precisa observar. Não, eu entendi. É isso que o irmão falou. É Deus usando os seus anjos para trazer a sua mensagem. Foi os anjos que trouxeram os 10 mandamentos para Deus. Por isso que lá em Hebreus, fala depois lá em Hebreus, que Jesus é superior aos anjos. Já que foram os anjos que trouxeram as leis, Jesus é superior aos anjos. Isso. Eu entendi. Deu para entender. É que aqui, quando fala, né, Deus o chamou do meio da sarça, né? Então, por isso que... Mas deu para ter esse entendimento aí. Obrigado, mano, obrigado. Isso é importante, porque é para poder esclarecer, se não ficou assim claro, né? Mas eu agradeço pelo questionamento. Diga, Davi. Não, mas é bom colocar esse tipo de situação, né? Porque pelo menos esclarece para todo mundo, porque logo no capítulo 12 ele fala anjo, e em seguida no capítulo 4 já dá a entender que é Deus diretamente, né? Mas para a gente não ficar nessa discussão, a gente entende que a mensagem que está sendo proferida, porque o anjo é um mensageiro do Senhor, a mensagem, as palavras que estão sendo usadas aí é de Deus, é do Senhor. Né? Esse que é o mais importante. E Jesus disse, né? Tudo que eu falei aqui, não fui eu que falei, Deus mandou eu falar. Jesus foi mensageiro de Deus também. Não sei se é interessante ali a Josué
Josué capítulo 5, versículo 15, é a segunda e última vez que fala quando lá é os anjos do comandante do exército do Senhor, antes de Josué ganhar lá o Jericó, vem o comandante, o anjo, e pede para Josué tirar as sandálias também, que o lugar ali era santo. São 2 vezes que aparece na Bíblia. Ou seja, quando Deus está presente na nossa vida, nós nos tornamos santos, né? Onde Deus estiver, Deus é santo. Por isso que Deus não habita no corpo com pecado. Obrigado, Giovanni. Mais algum irmão, alguma pergunta ou comentário antes de a gente fazer a oração final? Ok, então. Agradecer, irmão Sérgio, muito obrigado. A gente sabe que os percalços acontecem, mas a gente sabe do seu melhor, acima de tudo, o amor e a dedicação que o senhor tem ao trabalho e o amor que o senhor tem por nós, né? Em relação a preparar o material com cuidado, trazer as leituras, né? Aí agradecer também pela dinâmica, né? Para os irmãos que vão assistir ou outras pessoas que vão assistir pelo YouTube. Muito obrigado, irmão. Deus foi louvado e a igreja do Senhor foi edificada. Muito obrigado. Acontece. Claudemiro, com você, irmão, oração final. Tá ok. Vamos orar, oremos. Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te damos graças, Pai, mais uma vez, Senhor Deus, por estar presente, aprendendo mais de Ti, Senhor Deus, sobre essa aula de Êxodo, capítulo 3, Senhor Deus. E assim, Senhor, agradecer a todos os irmãos participantes que estiveram presentes nesta aula, que tiraram suas dúvidas, fizeram perguntas, acompanharam a leitura, Senhor Deus. Abençoa nossas vidas, a nossa saúde, Senhor Deus. Dá-lhe uma noite de descanso, Senhor Deus. Dá-lhe a saúde do corpo a aquelas pessoas que precisam, necessitam, Senhor Deus, dos teus filhos amados, dos teus servos, dos teus discípulos, Senhor Deus. Aqueles que precisam, necessitam a saúde do corpo, a saúde espiritual, Senhor Deus. Abençoe também o nosso familiar, nossos amigos, nossos vizinhos, Senhor Deus. Abençoe, Pai, a tua igreja que se reuniu hoje para te adorar, te louvar e agradecer teu santo nome, Senhor Deus. Grato somos, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Pai, pelo professor Sérgio, que trouxe a tua palavra, Senhor Deus. Por isso, Pai, queremos te agradecer por tudo. Em nome santo de Jesus é que te oramos e agradecemos. Amém. 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 Alessandro, eu faço um convite para os irmãos, eu sei que talvez não... Quem puder, ajuda no conhecimento do assunto. Nas terças-feiras, às 20 horas, nós temos também um estudo de Êxodo.